nome da Calatec Automação, sejam todos bem-vindos a esse webinar de fuso de esferas. Meu nome é Edilson Cravo e hoje quero apresentar para vocês o Sérgio Martins. O Sérgio Martins está conosco há mais de 16 anos. Ele é um profissional que tem mais de 40 anos de experiência em fabricação de máquinas, em projeto de máquinas, já fez máquinas para Embraer, Petrobras, GM, GE, e hoje ele vai nos contar um pouco da experiência dele como projetista na especificação de fusos e esferas. E há 16 anos, ele também vem, há mais de 16 anos, na verdade, ele vem trabalhando conosco como engenheiro de aplicação. Martins, se apresenta, é contigo agora. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Martins, estou aqui na Calatec Joinville. É um prazer estar podendo passar um pouquinho de conhecimento, apesar de todo esse tempo que eu trabalho como projetista, eu estou aprendendo ainda, mas a vida é assim mesmo. Então, eu vou tentar passar alguma coisa, o que possa agregar valores para vocês, o que possa ajudar também. Eu muito tempo fiquei atendendo o cliente também e eu notava a dificuldade que os vendedores tinham a respeito na hora de dimensionamento de um fuso, de um dimensionamento de uma máquina, de um redutor, de um servo. Então, talvez eu vou fazer uma colocação rápida aqui, para que isso é uma frequência nos vendedores. O cliente, quando liga, como a gente trabalha numa área de engenharia, e tudo que a gente responder tem que ser dentro da engenharia. Eu faço questão aqui de organizar o meu pessoal nisso. Mas o cliente, quando ele vai falar em velocidade, ele não fala metros por minuto, ele fala assim, ou mais rápido ou mais lento. Quando ele vai falar em massa, ele fala assim, é pesado, é leve. Então, isso é uma das maiores dificuldades nossa na hora de começar a conversar com o cliente. Eles não têm noção. Em questão de torque, eles falam, eu quero com bastante força, com menos força, e isso não é legal, né? O próprio cliente fala desse jeito com a gente e é difícil a gente entender uma pergunta subjetiva, o que é rápido e o que é lento. Outra coisa que eu vou fazer um breve relato também aqui, poder passar para vocês, e isso serve para toda a engenharia. O que eu vejo é muito errado e eu não gosto de ver isso. Nós trabalhamos no sistema internacional, sistema internacional de medidas, no SI. Toda vez que você for fazer uma unidade de medida e ela tiver o nome do cientista, o nome do cientista sempre é a letra maiúscula. Então, Newton vezes metro. Ampere, maiúsculo, é o nome. Watt. Watt hora, por exemplo, o hora é minúsculo e o watt é maiúsculo. Então, eu chamo a atenção disso porque o pessoal confunde muito, acha que Newton metro fica Newton minúsculo e M minúsculo, e não é. Isso para quem é da área de engenharia não convém. É bom sempre relacionar as unidades perfeitamente, né? Não ficar fazendo watt com letra minúscula e miliwatt com outro minúsculo, não. O watt é maiúsculo, o ampere é maiúsculo, o newton é maiúsculo. Isso é muito importante. Senão dá a impressão que a gente não aprendeu isso na escola, tá? Agora, quando a gente vai dimensionar um fuso, a primeira coisa que você tem que saber é como que um fuso funciona. Então, eu vou tentar explicar um básico aqui para vocês terem ideia.
Se eu tenho uma carga aqui, ó, de 50 quilograma, e eu quiser levantar essa carga num patamar aqui em cima, eu tenho que fazer uma determinada força. Mas se eu fizer um plano inclinado aqui, e pôr esses 50 quilos aqui, ó, eu consigo arrastar ele em cima desse plano mais fácil, ó. Então, isso aqui é um plano inclinado. Ok? Então, tudo que nós vamos trabalhar sobre fuso, tanto faz fuso de esfera, fuso trapezoidal, é plano inclinado. De vez você levantar a carga daqui para cima, você empurra ela numa rampa. Isso é na linguagem de engenharia, é plano inclinado. Eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, para vocês terem ideia, o que é um plano inclinado. Olha, é um gráfico, isso aqui é um plano inclinado, ó. É um papel que eu cortei. E agora eu vou enrolar ele em cima de um cilindro. Ó, se você olhar, ele vai ficar... Ele virou um fuso, entendeu? Ó. Então, o plano inclinado nada mais é do que ele em volta de um cilindro. Então, isso é um fuso. É o parafuso, é o fuso de esfera, é o fuso trapezoidal, é o fuso de dente quadrado, não importa. Todos eles são um plano inclinado. Então, quando a gente vai dimensionar isso aí, a gente tem que saber a velocidade que você vai querer esse fuso, a carga que esse fuso vai levantar. A gente precisa saber porque a carga está relacionada ao diâmetro do fuso, a velocidade está relacionada ao comprimento do fuso. Então, isso aí a gente tem que perguntar para o cliente. Que fuso que o cliente necessita conforme a necessidade dele de carga e velocidade e que movimento ele vai querer fazer, se ele vai ter parada, não vai. Então, essa é uma das perguntas que o cliente, por isso que o cliente tem que dar ou 1 metro por minuto, ou ele está levando uma massa de tantos newton, eu quero que ele acelere, desacelere, isso aí o cliente tem que passar para a gente, no fuso. Bom, os fusos nossos, ele está em cima de uma norma DIN 69051. Essa norma ela estabeleceu critério para os fusos, porque quando começaram a fabricar os fusos, não tinha critério. Os fusos apareceram em 1959, foi os primeiros fusos que apareceram da NSK, e não tinha critério e nem parâmetro nenhum. Depois resolveram, na década de 70, colocar dentro da norma, uma norma alemã, de 69051, que foi estabelecido diâmetro, castanha e passo. Então, foi determinado que todos os fusos, dentro dessa norma, tivessem o diâmetro sempre, o próximo passo seria o 5, depois o passo 10, depois o passo 20, depois o passo 25, depois o passo 30, e assim sucessivamente. E também tem um passo igual ao diâmetro. Sempre tem um passo igual ao diâmetro. Isso é a regra da DIN 69051. Essa é uma regra específica dos fusos que vendem na Calotec. Existem fusos diferentes. Existe fuso com 16 passos 51, por exemplo, que ele funciona igual uma polia. Você dá uma volta nele, é a mesma coisa que fosse uma polia, você girando uma polia. São fusos especiais
fabricado pela Thomson, é um outro tipo de fabricante, e eles fabricam uma outra norma. O Staccalatec é dentro dessa norma. E quando o passo é pequeno, 5 milímetros, 10 milímetros, quanto menor o passo, mais força o fuso há de fazer. E quanto maior for o passo, que nem fuso 32, passo 32, ele é tido um fuso que ele é rápido. Então, você calcula a velocidade que você está pondo, e ele, numa volta, ele anda 32 milímetros. No caso do diâmetro 32, ele anda 32. Tem fuso 40 no passo 40. Tem fuso 50 no passo 50. Então, tem os fusos rápidos e os fusos lentos. Os fusos lentos, eles têm torque. E os fusos rápidos, você tem velocidade. E aí você desenvolve o seu projeto. Vai desenvolver o seu projeto dessa forma. Os nossos fusos são todos de esferas. Porque antes dos fusos de esferas existiam os fusos trapezoidais. Os fusos trapezoidais, o inconveniente dele, o rendimento mecânico dele é 50% e o de esfera é 98%. Então, você põe, por exemplo, um servo bem menor num fuso de esfera do que num fuso trapezoidal. E o fuso trapezoidal, ele provoca muito aquecimento, ao contrário do fuso de esfera. E a diferença de um para o outro, que a gente costuma falar, é que o fuso trapezoidal, dependendo do ângulo, dependendo do passo, ele não permite reversibilidade. Reversibilidade é isso aqui, ó. É quando a castanha desce sozinha, ó. Isso aqui é reversibilidade, ó. Ela desce sozinha. Então, isso aqui é um uso de demonstração para a gente ver que a castanha ela se movimenta sozinha por ação da gravidade, por causa da esfera. Isso já não acontece no fuso de trapezoidal, já não vai acontecer isso. Ele vai parar e ela não permite reversibilidade por causa do ângulo da hélice. Ele não vai permitir isso. Então, foi adotando tudo o fuso de esfera. Então, qualquer movimento linear que você quer converter movimento rotativo em movimento linear, apesar que existem vários dispositivos, o fuso de esfera é o que mais se utiliza, porque você converte o movimento do motor, que é rotativo, em linear. Mas na correia trapezoidal você também consegue converter. E na cremalheira você também consegue converter. Só que no fuso de esfera, você tem muita vantagem em cima disso, principalmente a inércia. Tudo que você for movimentar na cremalheira, toda vez, sem exceção, na cremalheira e na correia sincronizada, é obrigatório, praticamente obrigatório, colocar redutor de velocidade, por causa da inércia. E a grande vantagem do fuso de esfera é que você tem vantagem na inércia, nas aceleração e nas desaceleração do seu projeto, do seu componente. Então, eu acho isso, o fuso, ele veio para tomar esse mercado muito grande, só em algumas coisas específicas que a gente usa a cremalheira. A cremalheira é usado muito quando você tem grandes distâncias, por exemplo, 10 metros, quer fazer uma máquina de 10 metros de comprimento, o fuso já não é recomendado. O fuso ele começa a se perder nas velocidades acima de 800 RPM, 1000 RPM, quando ele tem 6 metros de comprimento, já não dá mais. Então, por isso que os limites dos fusos de esferas, eles chegam no máximo a 6 metros.
Porque se você for fazer 1000 RPM um fuso de 6 metros, ele vai ter problema. Você vai ter que criar certo dispositivo para você poder rodar ele a 1000 RPM. E na cremalheira e na correia sincronizada, não. Tá ok? Esse é um dos aspectos. O outro é sobre a carga que o fuso suporta. Os fusos de esferas, eles suportam uma carga até que razoável pelo tamanho dele, pelo tamanho das esferas, tudo ele aguenta até que carga razoável. Um fuso de 16 espaço 5, tranquilamente você pode pôr 400 quilos nele, que ele vai trabalhar tranquilamente nisso. Você não vai ter problema, tá? Toda vez que você abrir um catálogo nosso, vai ter carga estática e você vai ter a carga dinâmica, tá? A carga estática, quando o fabricante fabrica o fuso, a carga estática ela é provocada. Eles giram o fuso e colocam a carga em cima do fuso até deformar a castanha, até deformar as esferas. Então, eles sabem que aquele vai romper aquele fuso, vai chegar numa deformação plástica, porque nós colocamos tantos quilos. Ao contrário da carga dinâmica. A carga dinâmica ela é uma tendência matemática, ela é uma equação. Eles pegam vários fusos, centenas, às vezes chega a rodar 100 fusos, 1 milhão de vezes em cima da norma, 1 milhão de volta. E daí eles, através de uma equação, eles determinam a carga dinâmica. Então, aí tem a estática, você pode ver que a estática sempre é muito maior do que a dinâmica. Mas varia também de fabricante para fabricante, porque as cargas elas estão relacionadas às esferas, ao aço que foi feito. Então, se você tem algum cliente, se você tem algum concorrente que as cargas são diferentes, justamente porque deve ser outro tipo de aço. Mas está relacionada a tolerância da carga, está relacionada ao aço que foi construído e às esferas. Então, se você tiver numa situação onde você tiver até 10 RPM no fuso, 10 RPM, você pode usar o lado da carga estática. Você não precisa ler a carga dinâmica. A gente só lê a carga dinâmica quando passa dos 10 RPM. Aí a gente dá para o cliente a tabelinha da carga dinâmica. Então, isso é muito bom de saber, porque eu peguei uma aplicação esses dias que eu precisava de 20 toneladas e o cliente ia virar 5 RPM. Então, eu posso pegar um fuso lá na tabela que suporte essa quantia de massa e eu pego e ajeito. Posso colocar nos 10 RPM que posso pegar a escalinha de estática que ele vai embora. Tá? Então, a carga dinâmica ela é produto de uma equação. E a carga estática é uma pressão colocada no centro do fuso girando mesmo. Tá ok? Isso é muito bom, muito importante saber na hora de definir para o cliente isso aí. Martins, uma pergunta para você. Nós batemos um papo esses dias e você me contou que a capacidade de carga estática ela é dada em laboratório e ela tem a ver com a deformação das esferas. Me conta melhor essa história para o pessoal. O fabricante, quando produz aquela quantidade de fuso, ele pega uma quantia, uma amostragem, ele coloca aquilo num laboratório
e coloca, geralmente, 100 fusos e coloca para girar dentro da norma. A norma pode ser que especifique 500 quilos em cada fuso daquele ali. E ele vai ter que dar 1 milhão de rotação no laboratório. 1 milhão de rotação. Desse 1 milhão de rotação, 30 fusos, às vezes, dá perda total, 30 fusos ficou perfeito, e daí eles fazem uma média de quanto se aguentou, quanto que você pode tirar daquela, falar que aquele fuso aguenta a carga dinâmica. Então, é carga laboratorial, essa carga dinâmica é laboratório. E a carga estática, então, ela é dada como? É uma carga aplicada no fuso, no centro do fuso, o fuso girando, é colocado tipo numa prensa e ela vai apertando a castanha até acontecer a deformação plástica da esfera. Aconteceu, eles param por ali. Ali eles têm um cálculo também que eles fazem, que está dentro da norma, que você trabalha, por exemplo, 30% abaixo disso. 30% abaixo daquilo, você está na zona elástica ainda. Então, é aquele dado que vai para o catálogo. Outra coisa importante para falar também, que o pessoal confunde demais. Isso é colaborador e é cliente. Essa tal de classe de precisão. Rapaz, isso é um problema. Esse aí é um problema. Classe de precisão. Classe de precisão não é folga. Folga, a gente lê nos nossos catálogos, está escrito assim, axial play. Aí é folga. E quando não tem folga, quando é assim, o fuso é anti-backlash, aí não tem folga. Geralmente, os fusos de castanha dupla não tem folga. O cliente geralmente quer um fuso C7, C5, na verdade, ele não sabe, 90% ele não sabe o que está falando, porque você não usa essa medida. Quando você pega um fuso, por exemplo, eu vou pegar até um catálogozinho nosso aqui, que ele tem a medida aqui. Se você pegar um fuso C5, ele está falando que em 300 milímetros, ele deu um erro de 18 microns. Então, 300 milímetros, 18 milímetros. Esse 300 milímetros é uma norma técnica também. Isso é uma normativa, isso aí. Isso é uma convenção mecânica, esses 300 milímetros. Como, eu vou fazer um adendo aqui, o pessoal, quando fala em arquiminuto, esse arquiminuto também é uma convenção, porque no sistema internacional, como você trabalha com hora e você trabalha com ângulo, quando você for falar ângulo, você fala arquiminuto. E hora não tem nada. Então, é um minuto, arquiminuto a gente sabe que é de ângulo. E minuto sem o arco a gente sabe que é hora. E esse 300 milímetros aqui é convenção. Aqui ele está falando que dá 18, no C5 ele dá 18 microns. Mas se você ler na linha de baixo, em uma volta ele dá 8 microns. Então parece que não tem fundamento. Porque se em 18, deu 18 micros, se eu pegar um fuso, passo 5, são 60 voltas. Você deu 60 voltas e errou 18 microns. Como que uma volta ele vai dar 8 microns? O que acontece? Isso é uma tendência matemática. Isso aí quer dizer que quanto mais você andar no fuso, a castanha caminhar, se ela tiver 300 milímetros, ela deu 18 microns. Se você andar 600 milímetros, ela vai dar menos de 18 microns. Se você andar 900, vai dar menos ainda, ela começa a diminuir.
Quanto mais você anda, mais você diminui o erro. Então, esse erro, para nós, não faz diferença na hora de colocar o servomotor, não faz nada. O que faz diferença na máquina de ela provocar algum erro é a folga na castanha. Aí alguém vai perguntar aí, mas então para que serve isso? Para que usa isso? Eu vou explicar para que serve. A gente usa isso. Quando você monta uma máquina, você montou uma máquina, por exemplo, uma máquina de 3 eixos. Se você colocar um relógio apalpador na ponta e você encostar no relógio apalpador, isso você está medindo a exatidão daquele eixo. Você pode medir a exatidão do eixo X, você pode medir a exatidão do eixo Y e do eixo Z. Então, você tem a exatidão dos movimentos. Aí você vê se está com folga, se está sem folga, mas você está vendo a exatidão do eixo. O desvio de hélice, que é aqui que a gente estava comentando, a classe de precisão, ela está envolta numa equação da máquina inteira, na dilatação da máquina, no mangote da máquina, no patim da máquina, na mesa da máquina. Isso aí chama repetibilidade. Quando o cliente quer uma máquina com uma determinada repetibilidade, ele constrói a máquina, põe a máquina para funcionar de manhã até à noite, sem parar a máquina, sem parar, pega todas as peças iguais, tira a medida, põe no Excel e vai ver qual que foi a repetibilidade. E é para isso que serve a classe de precisão. Se não tiver dentro dos parâmetros de projeto aquela repetibilidade, então a gente vai ter que mexer em alguma coisa. Nós vamos ter que mexer no rolamento, nós vamos ter que mexer nos patins, nós vamos ter que mexer nos fusos, colocar patinho mais preciso, fuso mais preciso, mexer na mesa, fazer mesa de granito. Aí são várias pontos que você tem que mexer para acertar a repetibilidade. Então, é para isso que serve. Para nós que estamos no balcão atendendo, não faz fundamento tanto o cliente pedir isso. Um C5, um C7, não faz fundamento. Se tem uma máquina funcionando com C5 e você colocar o C7, vai dar na mesma coisa. Não vai ter erro. Principalmente se a máquina for nova. Eu vou explicar por quê. Porque o que mede linearmente uma máquina antiga é o encoder do servo. Hoje em dia, nas máquinas modernas, o encoder é linear. Então, a mesa é que mede linearmente o que ela está fazendo, não é a traseira do servo. Então, isso mudou muito. Então, não faz tanta diferença você colocar isso. Eu vejo muita diferença quando a gente vai precisar de um fuso com classe de precisão, quando está montando uma tridimensional, mas aí o ambiente tem que ser refrigerado, a mesa de granito. Aí nós vamos trabalhar com fuso com classe de precisão, porque eu vou precisar de uma repetibilidade muito grande. Por exemplo, eu vou medir blocos padrões, e eu preciso de uma repetibilidade grande. Então, assim, a princípio, essa primeira pergunta que o cliente fala de classe de precisão, a gente tem que avaliar bem, porque às vezes ele está achando que aquele ali é folga, que aqueles 18 micron lá, que está num C5, é folga, e não é folga aquilo ali. Ali o fuso está sem folga. Aquilo é um erro de desvio de hélice. Aquilo ali é uma curva exponencial. Aquilo ali é matemática. Aquilo ali é probabilidade, estatística. Nós não temos nada a ver com aquilo ali. O que importa para nós é o axial plane. Tenho mais tempo, Edilson? Como é que é? Martins, então, vamos lá. Na verdade, nós já definimos muito bem. Parabéns também. Tem bastante elogios aqui para ti sobre as capacidades de carga e agora sobre a precisão. Você nos explicou muito bem que o que importa em projetos é a folga axial.
Tem duas perguntas aqui bem interessantes que eu quero fazer para ti aí. Se o comprimento do fuso influencia na carga. Então, por exemplo, se tiver um fuso muito longo, como ele vai se comportar? Bom, vou te responder isso de duas formas. Se o fuso tiver na horizontal, não tem nada a ver com carga, nem pensa em carga, porque quem segura a carga é os patins. Então, na horizontal, esquece, porque é a carga que segura, é os patins que segura. Quando você coloca na vertical, o fuso na vertical, aí sim, aí é capacidade de carga. E sempre lembrando, quando colocar um fuso na vertical, a massa tem que estar esticando o fuso. Ela não pode estar apertada embaixo, não pode estar apoiada em rolamento embaixo. Ela tem que estar esticando. Aí sim, aí a capacidade de carga interfere sim no fuso. Na horizontal, na vertical, não. Apareceu uma outra pergunta aqui, Martins. Se o esforço axial ele é definido pelo motor ou também há limitações no fuso? Ó, o esforço, o fuso, tem a castanha e tem o fuso. Força axial no fuso não pode ter. Quem aguenta essa carga axial é a castanha. O fuso não pode estar apoiado à ponta dele. Quando ele está na horizontal, ele não pode sofrer força axial. Não pode. Ele não pode ter apoio na ponta. Ele não pode pôr um rolamento de apoio. Não pode. Ele tem que estar sustentado em cima. Na vertical, ele vai estar trabalhando muito tranquilo. Porque se a gente for ver na física newtoniana, o princípio fundamental da dinâmica, que é força igual massa vezes aceleração, nós estamos trabalhando com esse princípio fundamental na horizontal. E na vertical, nós temos uma vantagem enorme. Depende de como a gente estiver trabalhando na horizontal, a gente tem até 5, 6 vezes de vantagem. Então, a carga axial aí é irrelevante. Quais são os dados para poder selecionar o diâmetro do fuso? Quando for trabalhar um fuso na horizontal, você vê a massa que você fez o seu projeto e a carga que vai estar ali sustentando aquela massa toda. A soma do teu projeto, que vai estar na castanha, a soma do projeto teu, mais a carga que você vai colocar, você pode procurar no próprio catálogo de fuso e ver quantos quilos você precisa. Você precisar de 6 toneladas, você procura um fuso de 6 toneladas. Se ele estiver rodando acima de 10 RPM, você procura na carga dinâmica. Se ele tiver a 10 RPM ou menos, você pode ir na coluna da carga estática. Mas geralmente é carga dinâmica. Martins, e como a gente associa isso ao comprimento? Porque a gente sabe também que se eu tenho 6 toneladas, não é todo fuso que vai a 6 toneladas, tem a ver com o comprimento. Então tem um gráfico, tem um ábaco, como que a gente pode analisar melhor, saber se é a carga versus comprimento? Quando a gente tem a carga vezes o comprimento, o pior momento que eu vou ter é quando eu estou trabalhando isso na horizontal. Porque existe problema de flambagem, que a gente não comentou, mas é fatal flambar o fuso, e isso pode até romper o fuso. A gente tem que ter cuidado com isso. Tal. Quando é na vertical, o fuso pode ter 6 metros de comprimento, 6 metros, você pode guiar ele, e a ponta de baixo você não faz apoio axial, você só faz um apoio do lado do fuso, só para ele não chicotear. E essa carga, esse conjunto, tem que estar suportado no rolamento de cima, no primeiro rolamento de cima. Então, se você for levantar 3 toneladas, aquele conjunto, aquele mancal que você fez, tem que aguentar 3 toneladas, 4 toneladas, para ele poder descer e depois subir. Para ele não chicotear, você faz um mancal de apoio embaixo. É dessa forma. Agora, vamos imaginar a questão da velocidade.
eu posso estar a 100 RPM e a 500 RPM. Vai ter uma performance diferente no fuso. Resume para a gente, conclui para a gente esse bate-papo com esse conhecimento seu aí. A velocidade em fuso sempre foi um problema. Ela acaba, no final do seu projeto, ela acaba sendo um problema. Hoje é fácil de você ver nas tabelas quanto que um fuso 16 com comprimento de 2 metros, o máximo que ele gira, um fuso de 40, sempre você tem que recorrer a uma tabela. Ou a cálculo, que está cheio de cálculo também para a gente fazer com qualquer tipo de fuso. Então, existe sim um relacionamento, existe uma relação entre velocidade, isso é na horizontal, hein? Velocidade do fuso e apoio do fuso. Se você trabalhar o fuso com 2 apoios, você suporta mais velocidade. Se você trabalhar com 2 apoios esticando o fuso, ele aguenta um pouquinho mais de velocidade. Se você trabalhar com 1 apoio, você perde velocidade. Então, isso é tudo dado de projeto que você encontra em catálogo para a gente definir qual é a melhor maneira que se faz. Meus parabéns, agradeço a todos os participantes da sala. Tem algumas perguntas que o pessoal deixou aqui, então quem quiser ficar para a gente responder as perguntas no chat, a gente vai estar respondendo todas que não foram respondidas ainda. Eu agradeço, então, a todos. E na próxima quarta-feira, mais um encontro nosso, mais um webinar nosso, que vai ser sobre câmbio eletrônico, exatamente, câmbio eletrônico. Como que a gente pode, em certos motores, em CLP, fazer uma programação para que as máquinas trabalhem sincronizadas. A questão de sincronismo, o câmbio eletrônico. É o nosso bate-papo na próxima quarta-feira, com o engenheiro Ricardo. Combinado, pessoal? Uma ótima tarde, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Martins. Obrigado pela atenção.